Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Daqui a pouco eu darei a resposta à pergunta 584, mas primeiro vamos refletir sobre 3 motivos para Jesus assumir a forma humana. A doutrina da encarnação de Cristo, a afirmação do Novo Testamento que Jesus assumiu a forma humana e habitou entre os seres humanos, é fundamental à fé cristã. A Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, fala sobre a importância da vinda do Salvador em forma humana. O livro de Hebreus oferece 3 motivos para explicar por que a encarnação de Jesus foi necessária. Primeiro, Jesus assumiu a forma humana para ser um sacrifício adequado. Durante milhares de anos, Deus exigia o sacrifício de animais para fazer expiação pelos pecados dos humanos. Foi uma maneira de ensinar a consequência do pecado, que traz a morte e o derramamento de sangue. Mas aqueles sacrifícios não foram suficientes para purificar as almas humanas. Diz Hebreus capítulo 10, começando no versículo 3, entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Jesus participou de carne e sangue para vencer o diabo e a morte e socorrer aqueles que viviam sujeitos à morte, como diz Hebreus 2, do versículo 14 ao 16. Segundo motivo, Jesus fez carne para mostrar como viver neste mundo. Diz Hebreus 4, versículo 15, que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Pedro disse em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. E o terceiro motivo, Jesus se tornou homem para se qualificar como nosso sumo sacerdote. Para representar homens diante de Deus, o sacerdote precisava experimentar a condição humana. Diz Hebreus capítulo 5, versículo 1, cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Voltando para Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18, dizem: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus pode nos representar como sumo sacerdote porque ele entende a nossa circunstância humana. Ele entende a dificuldade apresentada pelas tentações nesta vida. Paulo disse que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Ele fez isso, assumiu a forma humana, para dar um exemplo de como enfrentar a tentação e para se qualificar como sacerdote e sacrifício pelos nossos pecados. Agora a resposta à pergunta 584. Quem foi o primeiro filho de Isaque? Alternativas: A. Judá, B. José, C. Esaú ou D. Jacó. A resposta: primeiro filho de Isaque foi Esaú. Conforme diz Gênesis capítulo 25, versículo 25, nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso, deram-lhe o nome de Esaú. Jacó foi o segundo filho, irmão gêmeo, que nasceu alguns minutos depois.
E a nova pergunta: qual homem algemado disse que a palavra de Deus não estava algemada? Alternativas: A. José, B. Tiago, C. Pedro ou D. Paulo. A resposta no final do episódio 586, Estrangeiros e Peregrinos. Não perca! Jesus assumiu a forma humana por 3 motivos. Ele é o sacrifício adequado, ele é o exemplo perfeito e ele é o sacerdote eterno para nos representar diante do Pai. Vamos aproveitar isso que Jesus fez para que possamos caminhar com Ele nesta vida e permanecer com Ele na eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.